Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Nesta tarde estão previstas para acontecer as 3 últimas audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017, LDO 2017. Daqui a pouquinho você vai assistir a audiência pública que vai tratar do orçamento da Câmara Municipal aqui de Guarulhos. Na sequência vai ser a audiência pública da Secretaria de Educação e, por último, a audiência pública da saúde. Lembrando que hoje, nesta tarde, vão ser aí discutidos os 2 orçamentos, os 2 maiores orçamentos da cidade de Guarulhos, justamente da educação, que tem que investir no mínimo 25% do orçamento, e também o orçamento da saúde, que tem que ser no mínimo de 15% do orçamento total da cidade. Agora eu vou deixar você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da audiência pública aqui da Câmara Municipal de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Abertos os trabalhos, damos continuidade às audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, projeto 1351 de 2016. Nós vamos ouvir agora a Câmara Municipal, ao qual o diretor financeiro, o senhor Eldon, fará a exposição. Posteriormente, abriremos aos vereadores, se caso queiram fazer pergunta, a população e a assessoria presente. Com a palavra, o secretário Eldon, por até 15 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, demais presentes, boa tarde. Com relação à LDO, no que concerne a Câmara Municipal, como todo mundo sabe, já isso aqui é apenas um elemento da despesa do gasto do município. Nós recebemos, evidentemente, aqui os números do projeto da LDO, que nada mais do que é uma prévia da elaboração da lei orçamentária para o final do ano, pelos senhores vereadores, e nós já recebemos já com uma certa limitação. O nosso Departamento de Planejamento e Controle do Orçamento, juntamente com o pessoal da execução, aliás, eu queria ressaltar o profissionalismo com que eles trabalham e a competência. Ao fazer a distribuição dos nossos gastos em cima da dotação prevista na LDO pela Prefeitura, há uma preocupação com relação ao que se vai fazer no próximo ano. Evidentemente, isso implica em estudos a partir até de uma estimativa do processo inflacionário que nós teremos pela frente. Evidentemente, todo mundo sabe que nós estamos num cenário político e econômico totalmente incerto, ou seja, essas variáveis elas são bem suscetíveis a mudanças. De qualquer forma, o esforço que eles fazem, aproveitando até o histórico de anos anteriores da execução do orçamento deste ano, em cima dos nossos gastos principais que nós temos através dos contratos firmados, os gastos normais de manutenção dessa casa e principalmente os gastos com a folha de pagamento e subsídio dos senhores vereadores. Então, num primeiro momento, o rateio da dotação prevista, ele é direcionado exatamente para essas dotações, já prevendo tudo que nós podemos ter de variação inflacionária para o ano de 2017. No caso presente de 2017, nós temos mais algumas situações anômalas, que se referem, inclusive, ao possível aumento de cadeiras dessa Casa dos Senhores Vereadores. Implica, obviamente, aumento dos subsídios dos vereadores, que na nossa projeção também já está consignado o aumento normal, e do corpo de assessores e demais gastos para a implantação de toda a estrutura administrativa para isso aí. Então, são algumas considerações que eu queria fazer previamente, exatamente para demonstrar o que nós estamos prevendo aqui para 2017. Antes, porém, até para evitar alguma distorção das informações, como ocorreu no ano passado, em que a presidência dessa casa, através de um estudo que foi elaborado pelos próprios funcionários em meados do ano passado,
a fim de reduzir os custos da casa com contratos, correto? Então, algumas medidas foram tomadas no sentido de não renovar contratos que estavam pesando de maneira significativa no orçamento da casa. Então, rapidamente, só fazer um breve histórico do que ocorreu em 2015, que é o nosso quadro 1. A nossa execução orçamentária, correto? Em cima dos 99 milhões que foi inicialmente, que foi consignado já somando uma dotação suplementar de 7.429, decorrente do aumento da arrecadação tributária do ano de 2014. Nós fechamos aquele orçamento de 99 na íntegra, ou seja, o orçamento foi totalmente fechado, inclusive com uma devolução de sobra orçamentária à prefeitura de R$2.000. Para atingir, para que nós conseguíssemos fechar esse orçamento, por favor, quadro 2. Ali estão as economias que nós tocamos no assunto no ano passado com o cancelamento de contratos. Economias essas que foram realizadas no ano de 2015, com relação, e que obviamente elas se referiram a valores que nós não teríamos, ou seja, economia do que não se tem. Se não tivéssemos feito essa redução nos contratos, obviamente nós teríamos fechado o orçamento do ano passado com 1.435.000, o que não ocorreu graças à economia efetuada no período. Agora nós vamos falar rapidamente com relação a 2016, como nós estamos executando o orçamento aqui. Novamente, a alocação dos recursos que nos foi consignada pela Lei Orçamentária para 2016, de 101 milhões de reais, 348, já somando os inativos, né? Em contraponto à previsão real que o nosso Departamento de Planejamento executou para o ano de 2016. Ou seja, 101 contra 104 milhões. Obviamente, nós estaríamos naquela situação inicial do ano com um déficit o equivalente a 3,4% do orçamento. Ocorre que, novamente, em função de um acréscimo na arrecadação tributária havida no ano de 2015, nós tivemos agora uma suplementação de 4 milhões de reais. De tal sorte que os recursos com que essa casa conta no ano de 2016 passou a 105 milhões de reais. Nós temos, comparando esses recursos com a nossa previsão inicial, até o que nós executamos ao final do mês de abril, nós temos ali uma previsão de superávit de R$564 mil. Por gentileza, o outro quadro. Novamente nos reportamos aqui a economia resultante ainda da não renovação desses contratos lá atrás, que se não tivessem sido cancelados, eles estariam implicando num gasto adicional nesse ano de R$3.297.000. Também um dinheiro que não teríamos. Mas seria um déficit violento que teríamos nessa casa aqui, não houvesse sido feito o cancelamento ou a não renovação daqueles contratos. R$3.297.000. Por que eu fiz questão de fazer essas explanações? Porque no ano passado saiu a imprensa de que nós iríamos ter uma economia enorme e íamos devolver dinheiro para a prefeitura. Na verdade, a gente faz economia daquilo que não tem, né? A gente deixa de comprar prazo porque não tem como pagar depois. É isso que nós fizemos aqui nessa casa. Para quem tiver interessado, esses são os principais contratos de serviço que nós temos em vigência na casa no ano de 2016. São os 10 maiores. Eu estou mostrando também porque houve uma interrogação com relação aos contratos de serviço que nós temos, já que está bem claro, até pela lei da transparência. Representam um gasto mensal de R$920 mil, se os senhores puderam perceber ali, esses contratos. Vamos para o item seguinte. Agora as metas fiscais previstas na LDO para 2017.
a alocação inicial em cima do valor que nos foi previsto pela Prefeitura, pelo Executivo, de 109 milhões, está na primeira coluna, então está distribuído exatamente pelos maiores gastos, a começar pela folha de pagamento, encargos fiscais, exonerações. Aliás, essa rubrica exonerações, eu quero até um comentário em seguida, porque esse ano também ele nos traz uma preocupação muito grande com relação às exonerações. Serviços de terceiro, onde está incluído todos os contratos e tudo mais que nós temos para o ano que vem. E demais despesas de manutenção da casa. Percebam que ali dentro da verba consignada pela Prefeitura, no orçamento, a nossa despesa com pessoal, ela está atingindo 69,7. Já ultrapassou o limite prudencial do Tribunal de Contas para gastos com folha de pagamento. Se nós agora compararmos com a previsão real, que novamente o nosso departamento responsável, com muito profissionalismo, executou, partindo da premissa de uma inflação que é aquela que o próprio Banco Central está divulgando, em torno de 7,16%, correto? Vamos, daqui para frente, torcer para que ela seja inferior, não isso, né? Nós teremos ali uma folha de pagamento com um total de 76 milhões e ultrapassando o limite estabelecido pelo Tribunal de Contas, o que, obviamente, incorrerá em crime de responsabilidade fiscal e vai ter que mandar a gente embora. Estou falando curto e grosso, como o meu presidente me falou aqui. Desculpe, presidente. Objetivo. Então, e nós estaremos ali incorrendo num déficit de mais de 6% com relação à verba inicial. Agora nós temos, ou seja, e se nós compararmos ali agora, isso aqui nós fizemos o cálculo com apenas um vereador, o que representaria um déficit de 7 milhões de reais. Acréscimo de uma cadeira. Vamos para o segundo quadro. Agora nós temos aí também um impacto no orçamento, se for possível, se fosse possível, não sei como fica, o acréscimo de 3 cadeiras em vez de uma, 37 vereadores. Os mesmos cálculos, considerando que, em média, cada cadeira adicional representa um custo anual em torno de R$1,5 milhão de reais. A nossa folha alcançaria lá um total de 79 milhões, representando 72,4% do orçamento inicialmente proposto na LDO. Não é? E um déficit previsto da ordem de 10 milhões de reais. Isso supondo um acréscimo de mais 3 cadeiras nessa casa. Vamos para o quadro seguinte. Agora nós fizemos também, o pessoal fez também uma segunda elaboração com relação a uma variação do repasse a ser feito para essa casa em função da evolução da arrecadação da Prefeitura até o final do ano. Os senhores estiveram presentes aqui, inclusive ontem, o responsável pela apresentação das contas da Secretaria de Finanças da Prefeitura já alertou para uma, se não queda, um crescimento inexpressivo da arrecadação em função exatamente do quadro econômico por que passa esse país. Nós fizemos uma previsão, o pessoal fez uma previsão, fundamentada no fator de correção comparando os trimestres de 2015 com relação aos trimestres de 2014. Aplicando aquele mesmo fator de correção, nós alcançaremos a seguinte arrecadação nos trimestres deste ano, já estabelecendo que no primeiro trimestre, aquela já foi a arrecadação efetiva da
receita tributária ampliada, que é a base de cálculo. Os demais, segundo, terceiro e quarto trimestre, estão exatamente estimados com o mesmo fator de correção que nós obtivemos da correção, da comparação trimestre de 2015 com trimestre de 2014. Se nós considerarmos que a economia e a arrecadação vêm caindo de lá para cá, nós estamos trabalhando ainda com os fatores superestimados ou otimistas, porque a arrecadação está vindo num processo lento de queda. Se isso ocorrer, ainda que eu considero uma expectativa otimista, o nosso orçamento, o nosso gasto, a nossa dotação, em vez de 109 milhões, cairia para 108 milhões. Ou seja, um repasse a menor em torno de 1.413.000. Dentro dessa perspectiva, aquela estimativa de um superávit de 564 mil, passaria a ser um déficit orçamentário de 900 mil reais. É interessante lembrar que a única variável que vai influenciar os gastos que nós estamos considerando no orçamento é exatamente a possibilidade de aumento de cadeira de vereadores, de 1 ou de 3 vereadores. Não estamos considerando aqui novas contratações, novas possibilidades de gasto, ou até troca de frota de veículos, não tem nada de adicional. Mesmo assim, o cenário é bastante intranquilizador para os senhores todos. Ou seja, infelizmente, dá a impressão que a casa tem que começar a segurar gastos de todas as formas possíveis. Nós fizemos uma outra comparação do que está ocorrendo com a arrecadação. No primeiro quadro lá, embora ali está escrito evolução do repasse, na verdade seria evolução inflacionária à vida no período. Comparando 2015 com 2014, o repasse que veio para a Câmara foi 5,30% a maior, enquanto que a inflação acumulada no mesmo período foi de 6,41%, ou seja, em 2015, o repasse que a Câmara recebeu já foi menos 1,11% com relação a preços reais, ou seja, houve uma perda. Comparando 2016 com 2015, o repasse da Prefeitura para a Câmara aumentou em 5,36%, enquanto a inflação foi de 10,67%. Ou seja, tivemos uma perda, a Câmara teve uma perda de 5,31%. 2017, nós estamos estimando, que é exatamente aquilo que estimando aquele valor que a Prefeitura está propondo, um aumento de 3,5% no repasse, enquanto nós estimamos uma inflação de 7,16%. Ou seja, há uma perda também prevista de 3,66%. Isso pode ser bem enunciado ali pelos gráficos de linhas ali, né? A linha vermelha mostra lá o pico da inflação em 10,16% em 2016 e 7,16% caindo para 2017. A linha do meio, que é a inflação arrecadada da Prefeitura, que seria equivalente à primeira linha do que foi efetivamente passado, 5,30, 5,36 e cai para 3,50. Ao passo que a evolução real do orçamento, nós tivemos uma perda de 1,11, uma perda de 5,31 e uma perda de 3,66. Eu queria lembrar uma coisa para os senhores, até o presidente da casa está aqui, é um fato que não é muito agradável, mas até hoje eu respondo uma ação popular por causa disso.
O acréscimo que houve, que nós recebemos aqui, essa casa recebeu um suplemento na arrecadação em 2014 de 11 milhões de reais. Recebeu um segundo suplemento no nosso repasse em 2015 de 7 milhões e 400 reais. Ambos esses suplementos na arrecadação, eles são oriundos em mais de 50%, digo em mais de 50%, com o aumento da arrecadação havida em 2013, tributária, decorrente do IPTU e do ITBI. Mesma coisa em 2014, que foi um remanescente do cadastro imobiliário que foi lançado em 2014, que gerou um suplemento em 2015. Esses fatos excepcionais que ocorreram no Poder Executivo, na Prefeitura, não ocorreram em 2015, porquanto agora vem apenas um processo, digamos, natural de crescimento, e esse processo natural de crescimento não está ocorrendo. Ele vem caindo mês a mês, até por força da perda de poder aquisitivo da população, que entre pagar imposto e comer, come-se, né? Não se paga imposto, empurra imposto para depois. E esse quadro nós estamos vendo de maneira significativa, comparando já a arrecadação desse ano, do primeiro trimestre tributário da Prefeitura, com o primeiro ano do ano passado, o crescimento foi de apenas 0,5%. Isso tende a se agravar até o final do ano. Então, é esse o quadro, não é um quadro muito bom, correto, mas é o que nós temos de previsão em cima da situação que se apresenta. Adão, eu agradeço. Seria possível vocês enviar essa planilha para cada vereador? Sim, senhor. Por favor. Tá. Distribuiria para os vereadores, para a gente saber ter o quadro da Câmara Municipal. Esse quadro aqui eu posso encaminhar para todos? Por favor. E a Secretaria está à disposição, através de mim, dos técnicos competentes, a dar todos os esclarecimentos necessários. Obrigado, Eldo, nosso secretário de Alguma pergunta? Assuntos Financeiros. Eu não tenho perguntas, mas o importante é passar a planilha para os vereadores e temos um quadro melhor. Acho que não há nem necessidade de perguntas. Se assim o quiserem, está à disposição. Então, eu agradeço a sua explanação. Obrigado. Muito obrigado. Eu declaro encerrado a sessão de audiência pública com a Finanças da Câmara Municipal.